Fala galera, como é que vocês estão? Estamos com uma cara um pouco diferente aqui hoje, né? Estamos acostumados com a Roselaine, né? Com o Beto. Hoje apareceu um cara bigodudo aqui. Que massa, a galera já tá entrando. Show de bola. Caramba, que legal, tô empolgado, hein? Tô achando bem massa estar aqui com vocês. Vou esperar um pouquinho para me apresentar de uma maneira mais bonitinha, assim, mais elaborada, tá? Esperar a galera entrar. Mas a gente vai falar sobre finanças hoje, né? Um papo bem legal financeiro. Pô, tô muito feliz, né? Para quem já acompanha a gente um tempo aqui, é sempre uma satisfação tá por aqui, né? Contribuindo com vocês, entregando bastante conteúdo, tá? Que massa, galera entrando. Pô, show, tô muito empolgado, tô feliz, tô ansioso aqui pra gente começar logo, tá? Esse nosso esquenta pro workshop, né? O workshop crescer ao invés de quebrar, né? Que a gente tá fazendo com muito carinho. Nós aqui do Meu Pequeno Grande Negócio tá preparando um workshop bem bacana, bem legal, né? Aqui pelo Esquenta vocês já estão tendo bastante ideia de como vai ser, tá? Então lá a gente vai entrar a fundo nos assuntos que estamos abordando por aqui e vai ser bem massa, tá? O workshop vai acontecer no dos dias 11 a 18 de maio, né? Então tá aí já o workshop. Essa é a sexta live que a gente está fazendo desse esquenta, tá? E vamos começar então, tá? Para quem ainda não me conhece, para quem é novo, chegou aqui no Meu Pequeno Grande Negócio faz pouco tempo, eu sou o André, tá? Eu sou o economista aqui do Meu Pequeno Grande Negócio. Então o nosso papo aqui é sempre sobre grana, sobre lucro, tá? Fluxo de caixa, prolabore, enfim, tudo o que a gente mais gosta, né? Que é fazer dinheiro e fazer cada vez mais dinheiro, tá? Então, para a gente começar bem aqui, eu quero saber quem está acompanhando já esse esquenta. Quem está aqui já pela segunda, terceira vez, né? Lembrando que a gente está na sexta live. Falem aí para mim nos comentários quem já participou das aulas, né? Quem participou da aula só de uma aula coloca o número 1, quem participou das duas aulas coloca o número 2, número 3 para quem viu 3. Comentem aí para a gente, para eu só ter uma ideia do pessoal, né, de como vocês estão participando aqui. Legal, desde a primeira, todas, pô, que massa. A maioria já participou de todas, tem um que é só uma, né? Primeira vez hoje, olha que responsa que tá pra mim aqui, né? Primeira vez aqui na live, eu tenho que dar um jeito de fazer você ficar nas próximas, né? Pô, que massa. Primeira vez, mais uma vez, ali. 4. Bom, galera, que legal. Deixa eu soltar o meu cronômetro aqui, senão eu vou acabar me perdendo no conteúdo aqui para soltar para vocês e eu não vou conseguir concluir, tá? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui antes, tá? Antes de eu trazer o nosso convidado aqui de hoje, né? O que vai sentar aqui na mesinha da mentoria, né? Na cadeira, aliás, sentar na mesa não, na cadeira, né? Que é o Renatão, daqui a pouco eu já vou falar com ele. E quem ainda não se inscreveu no workshop, tá? Comentem para mim, na verdade eu quero saber o contrário. Quem já se inscreveu no workshop, coloca aí a hashtag no comentário, né? Eu vou crescer. Quem já tá lá com a inscrição feita, já tá no grupo do Telegram, que tá tendo muito conteúdo por lá também, a gente tá conversando bastante, passando as aulas lá, né? Comentem aí para mim, quem já se inscreveu, né? Coloca eu vou crescer e para eu só ter uma ideia de como tá, né? Como vocês estão aproveitando o conteúdo, aproveitando o tempo aqui para aprender. A maioria já tá lá dentro. Que massa. Para quem não se inscreveu ainda, tá? Tem o link na bio. É só entrar na bio aqui do Meu Pequeno Grande Negócio. Tem o link lá, você faz a inscrição, tá? É muito importante também que vocês entrem no grupo do Telegram, tá? Lá também é um canal de contato muito legal.
que a gente tem com vocês, tá? E é um contato assim mais direto, a gente coloca coisa legal lá, agora está direcionado exclusivamente para o workshop, né? Então, quem ainda não está participando, entra no grupo que vai ser bem bacana, tá? O nosso tema de hoje, tá, gente? O nosso tema de hoje é como organizar o fluxo de caixa e o que efetivamente ele quer nos dizer, né, para que o fluxo de caixa serve e como eu vou fazer essa gestão, o que olhar no fluxo de caixa, né, que é acredito que é uma questão que muita gente acha que o fluxo de caixa é só colocar o número lá e bonitinho, né, não, a gente precisa saber analisar também, tá? Fora o Renato, que é o cara que a gente vai conversar hoje, né, quem mais aqui tem esse problema com fluxo de caixa, tá? Quem mais aqui tem dificuldade de bater os números, de fechar no positivo? Coloca aí para mim também nos comentários. Eu quero ter uma ideia de como eu vou direcionar aqui o conteúdo, né, também para vocês. Então, quem tem problemas no fluxo de caixa hoje, coloca aí um eu, ou coloca eu também tenho. Ou, sei lá, me ajuda, né? Coloca um hashtag me ajuda. Não sou o Luciano, mas eu vou fazer o possível aqui, né, para ajudar de alguma maneira vocês, né? Na verdade, não é bem uma ajuda, a gente vai trabalhar junto, né? A gente vai trabalhar junto para construir o resultado que vocês querem, né? E principalmente que vocês merecem, né? Bastante gente tem uma dificuldade no fluxo de caixa. Bom, que beleza. Hoje, a minha meta, o meu objetivo aqui é vocês saírem daqui já entendendo o que precisa ser feito, tá? E qual a melhor maneira de fazer, tá bom? Bom, última coisa, né, que eu vou combinar com vocês aqui, certo? Eu quero combinar um negócio bem legal. Primeiro, eu estou aqui para honrar o tempo de vocês. Quem me conhece sabe que o único ativo, o único bem que a gente tem, né, eu sempre falo isso, o único bem que a gente tem que não é acumulável e nem recuperável é o tempo, tá? Eu até fiz um estilo novo aqui para chamar a atenção de vocês, né, para vocês efetivamente concentrarem em mim. Deixei um bigode aqui para ver se destaca um pouco, né? Então eu quero honrar esse tempo de vocês, né? Eu vou fazer isso, vou dar o meu melhor aqui para honrar o tempo de vocês. Mas em contrapartida, eu quero que vocês também assumam um compromisso comigo, tá? Na verdade, são 3 compromissos. 3 compromissos simples e rápidos, tá? Aí na parte de baixo da tela de vocês, tem um aviãozinho, né? O aviãozinho é para compartilhar a live. Eu quero que vocês compartilhem no mínimo com 3 pessoas. Se você clicar no aviãozinho, já vai aparecer 3 principais contatos que você mais interage ali, tá? É só clicar nos 3, é rapidinho. Clica nos 3, enviar, pronto. Tá? Uma coisa que eu vou pedir em troca, né? Eu vou dar o conteúdo, em troca vocês compartilham essa live com 3 pessoas, tá bom? No segundo passo, tá? Mais uma vez, quem ainda não entrou no Telegram, tá? Entra no Telegram. Quem ainda não fez a inscrição no workshop, faz a inscrição no workshop, tá? Que aqui é só, como o nome já diz, aqui é só um esquenta do que ainda vem ali pela frente, tá? Então, se inscrevam, tá? E outra coisa, que é a terceira coisa, a última, prometo que é a última, tá? Eu quero que vocês façam um print da tela, um print, tá? Com esse meu bigode aqui bonitinho agora, tá? E postem nos stories. Por que eu tô pedindo isso para vocês, tá? Uma das premissas que a gente tem aqui no meu pequeno grande negócio, né? Aqui na nossa casa, aqui por trás de tudo isso que a gente apresenta para vocês, é que sempre um consultor tem que entregar algo muito melhor do que o outro já fez. A gente sobe sempre a régua, tá? Então, por aqui já passaram Roselaine e Beto. Eu sou o terceiro. Aqui na 6ª live eu sou a terceira pessoa, o terceiro consultor que está passando por aqui, tá? Então, eu preciso ser melhor, né? A minha ideia é ser melhor do que eles em todos os sentidos. Inclusive na parte do compartilhamento
dos prints, né? Então, gente, por favor, se vocês gostaram do bigode ou não gostaram do bigode, publiquem do mesmo jeito, tá bom? Vamos juntos, tá? Vamos juntos me ajudar a ganhar essa competição que a gente faz aqui interna, tá? Então, compartilhem, tirem print, né? Pablo Escobar. Pode até escrever isso lá no print, não tem problema, tá? Tira print, marca a gente, tá? Que vai ser bem bacana. Eu conto com vocês nessa, tá? Conto com vocês nos 3 pontos, aliás, tá? Então, vamos lá. Começando a nossa mentoria, tá? Deixa eu procurar aqui o mentorado de hoje, que é o Renato, né? O Renato, ele tem... Renato Távora, isso. Ele vai entrar com o nome dele, beleza. Ele tem uma tutoria ambiental, tá, Renato? Eu já te mandei o convite aí, é só você aceitar, tá? E ele já fez... Fala, Renato. Fala, meu amigo. Tudo bem? Meu bigode não tá tão bonito como o seu, mas tô aproveitando para dar umas férias aí no barbeador. Pois é, a quarentena a gente tá aproveitando de formas diferentes, né? Eu vivo de barba e na Ah, quarentena eu dei um refresco pro meu rosto, né? Para ele tomar um ar. E você é o contrário, tá deixando ele estar ah, mais a protegido. minha é meio rala, então eu aproveito para deixar um pouquinho cabelo, que como não tá podendo sair mesmo, fica à vontade, né? Ai, que massa, cara, que massa. Renatão, eu ia te apresentar aqui, mas eu acho melhor, né? Falei aqui que o seu negócio é uma consultoria ambiental, tá? Isso. Então, nada melhor do que o próprio dono para falar um pouco do negócio, né? Então, apresenta primeiro, tá? Antes de falar do problema específico, apresenta primeiro um pouco do seu negócio aí. Quanto tempo tem, como é que é, bem rapidamente. Beleza, vamos lá. Como você falou, eu sou uma consultoria de meio ambiente, tá? Eu atuo no mercado nacional. O Rio de Janeiro, claro, como eu estou aqui, acaba sendo o meu quintal de casa, né? Então eu pego mais forte aqui no Rio de Janeiro, mas tem clientes aí a nível Brasil. Eu vim de outras duas consultorias, então me ensinaram muito. Viver consultorias me ensinou muito, né? Assim, essas duas oportunidades que eu tive, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, porque o que eu vi de ruim eu trouxe para tentar não deixar ruim aqui onde a gente está agora, né? Atualmente a gente está em mais ou menos um ano no mercado, tá? Efetivamente eu estou há um ano no mercado com essa nova empresa, né? A gente está crescendo, estávamos, né? Assim, ainda não sei o que vai acontecer, mas a gente estava numa crescente boa aí, junto com o mercado, né? O mercado estava voltando a aquecer, principalmente eu atendo muito indústria e tal, né? Uhum. Eu sou um pouco revolucionário, assim, não no sentido de briga nem nada, no sentido de novas ideias. A gente tem muitas ideias aqui na empresa, então sempre busco, como eu falei, esses diferenciais que a gente tenta trazer. Um deles é sempre com novas ideias, né? Então, novos trabalhos, trabalhos que ainda não existem no mercado, né? E isso está propiciando a gente uma boa evolução. Mas ao mesmo tempo, com essa confusão aí, muita coisa nesse sentido travou, porque agora acho que você com certeza vai entender o que eu vou falar, como todo mundo que está assistindo aí, nesse momento, todo mundo está segurando as pontas, né? Ninguém quer arriscar em nada, né? Todo mundo está fazendo ali o feijão com arroz. Mas a gente está aí, estamos animados, a mentoria em casa, eu estou acompanhando vocês legal desde a mentoria em casa, né? Pô, me ajudou Pô, muito, bacana, né? bacana. O problema aí que eu apresentei a vocês em relação à questão de fluxo de caixa e tal, eu descobri fazendo os exercícios da mentoria, né? E é isso aí. Não sei se eu respondi tudo. O curioso é que tem 2 pontos curiosos, né? Primeiro, geralmente, né, existem furos, vamos dizer assim, que no dia a dia a gente não consegue perceber, né? E que algum detalhezinho, um olhar mais apurado, né, para as finanças principalmente, faz com que você enxergue aquele buraco, né? E isso te deixa muito mais triste, né? Porque você Sim, fala, poxa, o negócio estava aqui, eu nunca vi, nem olhei, nem fiz questão de olhar, né? A gente teve um exemplo aqui na mentoria, né, com um aluno, uma empresa, que ele tinha 3 lojas, né? Inclusive foi um dos alunos que a gente já apresentou aqui também como resultado. E ele fazia a contabilidade, o financeiro, tudo junto, né? E o resultado acabava sendo positivo.
né? Mas não era o esperado, enfim. Aí a gente foi olhar, a gente começou a mentoria e fomos olhar separado. Aí uma das lojas estava dando prejuízo e isso estava mascarado por trás do resultado positivo da outra. Então, como no final tinha, de certa forma, algo legal, né, um resultado legal, não existia a preocupação de melhorar aquele resultado. Então, o fluxo de caixa em si, ele também ajuda a gente a olhar dessa maneira, tá? Vamos trazer mais gente aqui para o jogo, tá, o Renatão? Quem aqui, né, que está assistindo aí a live, quem tem esse mesmo sentimento que o Renato trouxe, de que, poxa, minha empresa, eu estava começando a engrenar, estava começando a estabilizar, aí veio essa crise que ninguém sabe muito bem quando vai nos abandonar, né, como vai ser lá na frente, e eu acabei ficando meio que parado, meio prejudicado por isso. Quem mais, fora o Renato, que já contou a história dele um pouco aí, quem mais que está participando aqui da live tem esse mesmo problema? Comenta para mim aí, né? Coloca aí nos comentários quem está nesse mesmo barco, que a gente vai começar a navegar agora. Vamos ver quem mais está junto. Tem uma galera. Então não tô sozinho, né? Não, imagina. Oxi, a ideia da gente estar aqui já é não precisamos passar por isso. Você não precisa passar por isso sozinho, né? Ninguém precisa. Ó, aqui tem bastante gente. Bom, legal. Uma coisa que eu quero dizer aqui, até para dar um panorama para vocês, né? Em termos econômicos, a crise em si, ela vai fazer com que o mercado caia, né? Tenha um prejuízo grande, mas do ponto de vista financeiro, né? Pedindo essa licença poética, ah, o mercado financeiro ele sempre se recupera. Ele já quebrou de vez, ele já foi para o espaço e ele recupera. O que não dá para prever, e até se alguém colocar uma data ou alguma coisa na mesa desse tipo, não tem como você prever quando isso vai passar ou quando isso vai melhorar, tá? O que a gente tem que fazer é utilizar esse momento da melhor maneira possível, que é um pouco o que todos nós que estamos aqui nessa live hoje está tentando fazer, tá? Em termos de investimento, essa é uma coisa que eu sempre gosto de falar, tá? Tem gente que acredita que um bom investidor, um cara legal, um cara arrojado ali, né, de alto risco, é um cara que investe em ações, investe em coisas maiores, né, em altos volumes. E eu sempre falo, né, e quero que vocês levem essa mensagem, que o investidor, que é o cara, ou melhor, o principal investidor, aquele que é o de mais alto risco, é o empreendedor. Porque ele não investe o que ele já tem para crescer. Ele investe muitas vezes tudo o que ele construiu na vida, tudo o que ele conquistou no negócio dele, porque ele acredita no produto, tá? E ele coloca, às vezes, até o que não tem, né? Faz esse investimento buscando trabalhar e ter o retorno lá na frente. Então, todo mundo que está aqui, tá? Para mim, são os maiores investidores que existem no planeta, os empreendedores, tá? E a gente tá junto nessa. Então, vamos lá, Renato. Vamos começar, já que tem bastante gente com esse problema, tá? Vamos começar, então, colocando o seu na mesa. Como você está como a nossa referência hoje, né? A gente vai falar de fluxo de caixa, tá? Na organização do dinheiro. Mas qual é o seu problema específico de fluxo de caixa? Vamos Beleza. começar assim, tá? Bom, eu vou tentar ser breve, porque você já viu que eu gosto de falar, eu sou comercial também, então A eu gente vai falo bem, juntar né? aqui e vamos ficar 3 horas de live, rapaz. Vamos lá. Bom, como eu disse, eu vim de uma consultoria, né? Eu já estava me organizando para sair aí há um ano e meio, mais ou menos, dessa consultoria, antes de eu sair, né? Vim me organizando, vim me preparando e tal, mas o seu travou, voltou. Acho que tinha dado uma travada aí o seu. Então, eu vim me organizando e tal, mas quando foi abril do ano passado, março, por motivos assim que não vem ao caso, eu tive que sair lá da consultoria, né? E aí fiquei um pouco assim desprevenido. Não era o melhor momento para eu abrir uma empresa, né? Porque, enfim, eu não me preparei da forma como eu gostaria, tá? Mas era ou eu empreendia
ou eu voltava para o mercado que eu não queria voltar, que era ficar abaixo. Não, não no sentido de ter que abaixar a cabeça, né? Mas no sentido de botar as minhas vontades sobre o que eu, da forma como eu gostava, né? Como eu disse, eu aprendi muito nessas duas consultorias, né? Os ex-chefes, né, os donos da empresa foram pessoas assim muito boas até para mim, independente de terem sido em alguns momentos na minha visão negativa, mas aprendi muito com eles, com isso também. E sempre pensei que se eu tivesse a minha empresa, quando eu tivesse a minha empresa, na verdade, ela seria muito maior do que as duas, né? Uhum. E eu vim sair e decidi, eu falei, não, agora não tem mais para onde correr, eu vou abrir e vamos embora, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, meu problema começou um pouco daí, porque consultoria eu não tenho um investimento crítico assim para fazer, né? Consultoria é intelecto, né? Eu não tenho aqui, não tenho que comprar produto, investir um local, enfim. O que a gente teve que fazer foi arrumar um lugarzinho para a gente trabalhar com internet, mesa e uma cafeteira, que consultor sem cafeteira não vai a lugar nenhum, né? Então, a gente teve que botar aqui uma cafeteira e começamos a trabalhar, né? E os resultados começaram a aparecer, só que aí começava um problema que eu percebi agora fazendo principalmente a mentoria, né? Era aquele assim, entrou um dinheiro, a gente tirava uma parte, né? Pagava o que tinha que pagar e pum, dividia. Pagava o que tinha que pagar e pegava. Eu assaltava a empresa, como vocês falavam lá na mentoria, né? Eu vivia roubando a empresa. E isso embolou muito assim. Estou sobrevivendo até hoje. Isso está me fazendo sobreviver, mas o grande problema é que eu não tenho, hoje em dia, eu não consigo ter organizado um prolabore dentro da empresa. Eu não tenho. Eu entendi o que vocês falaram e eu não estou tendo lucro dentro da empresa porque sobra dinheiro, o que sobra a gente paga aqui e acabou, né? Divide o que tem que dividir e acabou. Só que isso me incomoda muito, porque eu sempre, isso foi uma coisa que eu sempre fui muito crítico nas outras consultorias, porque tinha um caixa, né? Tinha um bom caixa, mas não tinha tanta organização, né? A ponto assim, estou expondo um problema aqui, não estou falando o nome, não tem problema, né? A ponto de pagar multa do dono da empresa, do carro que ele tomava para coisa particular dele, né? Outro Entendi. pagava viagem. Então, assim, coisa que não tinha nada com nada dentro da empresa e que acaba envolvendo todo mundo, porque a gente também ganhava no final do ano um bônus em cima do lucro que a empresa dava, ou seja, você está pagando a multa do cara, você está pagando a viagem do cara, isso está sendo descontado da gente, né? Uhum. Então eu trouxe isso para cá, mas isso hoje em dia é o meu calo, né? Isso realmente me incomoda, não ter esse fluxo de caixa organizado é doloroso, né? E não só você, né? Tem uma galera aqui que tá com o calo doendo na hora que você Ah, começou a falar e já tô vendo o calo de um pessoal aqui também, né? Ah, então vamos lá. O que que acontece, Renato? Primeira coisa, né? Ah, do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Quem acompanha a gente aqui no meu pequeno grande negócio, né, nós acreditamos muito nisso e temos resultados muito baseados na metodologia que a gente segue, que é essa estruturação pessoal e profissional, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Ah, a questão do fluxo de caixa, né? Ela precisa existir tanto no seu pessoal quanto no seu profissional. São duas entidades diferentes, mas é até um termo que eu uso bastante. Você também precisa ser empreendedor da sua vida, né? Então você precisa ver a sua vida, né? Assim, licença poética aqui, como uma empresa, no qual a sua casa você tem as suas necessidades e tudo mais, e precisa botar um dinheiro para fazer ela rodar. Do mesmo jeito que a sua empresa também precisa ter um dinheiro para fazer ela rodar, tá? Isso faz muito sentido porque, principalmente na parte do Prolabore, que entra no fluxo de caixa da sua empresa, né, precisa ser baseado naquilo que você tem de necessidade. Então, a sua estrutura pessoal que baseia o seu Prolabore, porque tem que ter aquele valor mínimo. Ah, André, eu vou sempre ganhar o mínimo? Não, a ideia é que você sempre aumente seu Prolabore e, consequentemente, vai tendo mais lucro, enfim, aumentando o padrão de vida e tudo mais. Mas para o começo a gente precisa ter isso definido para que você não passe necessidades dentro de casa, que daí é uma coisa muito pior, tá? Só que na maioria das vezes, quando o fluxo de caixa da empresa tá ruim, a casa fica ruim também.
porque primeiro você paga tudo que é da empresa, aí o que sobra você joga para pagar o seu pessoal, né? E, cara, isso não funciona, isso não dá. Você não sustenta isso por muito tempo, tá? Não faz nem sentido, né? Que é um pouco a ideia do ladrãozinho, que também eu vou tocar lá na frente para conversar, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, eu até fiz tô aqui com um papel que eu anotei um pouco que você estava falando, tá? Para eu seguir um raciocínio para a gente ajudar e trabalhar nesse sentido, né? Para a gente conseguir resolver esse seu problema e também da galera que está assistindo aqui que compactuou com a mesma situação, tá? Primeiro ponto é a gente entender assim: não adianta a gente ter números se a gente não souber olhar para eles. Existe uma diferença entre organização e controle. A organização é você ter detalhado ali os números, saber tudo bonitinho, ter organizado, ter planilha, ter tudo, né? Isso é a organização. O controle é o que você faz com aquilo que você organizou. Então são coisas diferentes. Eu acredito que você até tenha o controle da situação. Você faz o controle, né? Que isso envolve entrada, saída, sobra. Entrada, saída, sobra, né? Entrada, saída e resultado, né? Não vou chamar sobra, vou colocar resultado. Então isso provavelmente você faz. Só que a gente precisa entender o que a empresa está querendo dizer para a gente. E os números, eles dão. Os números são um raio-x, né? De tudo o que está acontecendo. É como se fosse o médico da empresa. Você chega lá, joga todos os sintomas, aí o médico organiza, né? Fala, ó, você tem isso, você tem aquilo, você precisa tomar esse remédio, você precisa ficar de repouso, né? É mais ou menos isso, é o diagnóstico da sua... tanto é que a gente fala saúde financeira, né? Então, funciona basicamente assim. Então, o que muita gente tem são números, né? Só que parece que esses números estão em outra língua, porque vê muita coisa, olha muita coisa e não consegue sair do lugar, fica patinando igual, sabe, tem problema, mas não consegue sair, né? Não consegue se organizar, tá? Então, o fluxo de caixa, ele é esse instrumento que salva, né, a empresa, ou que coordena a empresa. Colocar dinheiro, fazer venda, né, ter um faturamento bacana, é ótimo, a gente precisa sempre ter faturamento legal. Mas tão importante quanto colocar dinheiro no negócio é você cuidar do dinheiro depois que ele entrou. Não adianta nada eu faturar 100 mil reais por mês e gastar 110. Não faz sentido, né? Então, o fluxo de caixa é o cuidado do dinheiro lá dentro, tá? É o cuidado do dinheiro dentro do seu negócio. É um instrumento que a gente utiliza para traçar a rota correta, tá? Então, por isso que esse mapa, ele precisa ser muito bem estruturado e muito bem organizado, tá? Quando a gente sabe essa rota da empresa, as coisas ficam muito mais fáceis. Essa rota do dinheiro na empresa, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque você sabe aonde saiu, aonde entrou, para onde foi, de onde é que veio, tá? Isso é o primeiro ponto, tá? Isso é o primeiro ponto. E como que a gente faz isso, né? É você colocar na sua cabeça, o primeiro passo é esse, você colocar na sua cabeça que você vai controlar toda a jornada do seu dinheiro. Desde quando ele entra, da forma que ele entra, da quantidade que ele entra, até para onde ele sai. Tudo, né? Sai para matéria-prima, sai para cafezinho. Você precisa ter isso, que é o que eu chamo da foto, da estrutura, né? Você faz essa foto e depois você cria o seu filme baseado nela, o filme da sua empresa. E daí é o decorrer dos meses, é o decorrer das situações, tá? Primeiro ponto é ter a estrutura correta, tá? A estrutura correta a gente já conversou, né? Você já viu na mentoria. Eu vou trazer ela aqui novamente, só que com uma explicação um pouco mais aprofundada, tá? A estrutura correta, né? Até todo mundo que está assistindo aí, papel, caneta, agora é a hora de anotar e montar, tá? Que isso aqui, eu falo que isso aqui salva vidas, né? Isso aqui é muito legal e vale muito a pena vocês absorverem esse conteúdo, tá? Primeiro ponto do fluxo de caixa é entrada da grana, entrada do dinheiro. Então, é receita. Aqui eu já tenho o primeiro ponto de atenção. Receita é diferente de faturamento. Você pode faturar, sei lá, 10 mil reais e ter uma receita, ou seja, ter um recebimento de 5. Por quê? Tem crédito, tem boleto, tem parcelamento,
tem duplicata, enfim, tem várias formas de pagamento. Então, isso já precisa estar bem claro. Faturamento é diferente de recebimento. Muitas pessoas pecam já aí. Por quê? Acredita que o faturamento é o que ela vai receber. Então, se ela fatura 10 mil naquele mês, vendeu tudo a crédito. Mas ela gasta 10 mil porque ela tem a impressão de que esse dinheiro já é dela. E não é dela ainda. Então, se ela gastar antes de receber, vai ter um problema. Tá? E isso gera juros, gera custo e mais lá na frente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção, ainda no recebimento, ainda na receita, no primeiro tópico, é o ciclo do seu produto. Você que trabalha com consultoria, por exemplo, e a maioria dos prestadores de serviço é assim também. Você recebe, vamos dizer assim, descasado com a sua entrega. Às vezes você tem uma entrada grande e depois lá no final um dinheiro menor, né? Às vezes é 50-50, ou às vezes você não recebe nada no começo, só lá no final. Então, isso é o ciclo financeiro e o ciclo do produto, que é a sua entrega. Então, isso precisa estar ajustado. Precisa ver se o que você está recebendo para aquela prestação de serviço continuada, ela está de acordo com o serviço que você está prestando. Porque se você tem um combinado, né, no contrato de que você vai receber em duas vezes, 50% no fechamento e 50% na entrega, pode ser que você use mais de 50% para poder entregar. E aí a grana vai faltar. E até você conseguir receber de novo, você tem um prejuízo. Porque se não tiver um capital de giro, se não tiver uma estrutura por trás, né, uma segurança financeira, aí você vai ter prejuízo. Porque o que você contratou, né, para prestar o serviço, ele não vai vir cheio, porque você vai ter que pagar juros, você vai ter que, no meio do caminho, sei lá, até fazer um empréstimo, alguma coisa para poder entregar. Né, ou dever para fornecedor, enfim. Ocorrem muitos problemas. Então, já de cara, esses dois itens precisam ser avaliado um pouco mais a fundo aí na consultoria. Tanto a entrega e o recebimento precisa casar. A ideia sempre é você receber antes e entregar depois. Tá? Essa sempre é a estrutura que a gente precisa conseguir fazer. Receber o mais rápido do que você entrega. Isso é praticamente assim, para quem trabalha em consultoria, vocês sabem também um pouco disso, né? Ainda mais no meu caso, eu trabalho atendo muita indústria, né? Então, o cara bota lá, às vezes, o prazo de 60 dias. Isso aí é mortal, né? E Exato, aí, por isso que você precisa ficar atento. Para quê? Bom, eu não consigo ter o prazo que eu quero, eu não consigo receber antes de entregar. Então, eu tenho que essa minha entrega, ela seja de acordo com que eu consiga não ter maiores prejuízos lá na frente. E aí, o que acontece? O ideal é quanto mais longe ficar, mais você considere isso também, na formação do seu preço e tudo mais. Né? Porque você precisa ter a gordura, senão não adianta nada você vender e não conseguir entregar. Você vai receber uma bolada daqui 60 dias, por exemplo? Pode ser. Mas aí você não consegue chegar até os 60. E aí, como é que faz? Né? Aí você pega o dinheiro de um trabalho para cobrir o do outro, para cobrir o do outro, e aí vira um ciclo que a gente não consegue sair, tá? Então, o primeiro ponto de atenção é deixar isso mais próximo um do outro, tá? Ciclo de entrega e ciclo financeiro, certo? Depois, a gente vai para os custos variáveis. Da receita, eu desconto os meus custos variáveis, né? O que são custos variáveis? É tudo aquilo que está relacionado à sua entrega do produto, tá? Como que você avalia isso? Ó, eu só gasto isso se eu trabalhar, ou se eu prestar o serviço. Se eu não prestar o serviço, eu não gasto. Então, tudo que está nessa conta é variável, tá? Fazendo esse cálculo, né? Receita positivo menos o variável, eu vou ter um negócio que chama margem de contribuição. A gente fala dela, mas não dá total atenção, né? Essa margem de contribuição, ela nos diz o quanto a minha operação ali de compra e venda de serviços ou produto, ela está sendo legal. Se eu já tiver prejuízo aí, meu negócio já não se sustenta, aí já deu ruim. Se eu estou comprando mais caro do que eu estou vendendo, aí já não fecha a conta, aí vamos procurar outra coisa para fazer, tá? Geralmente, quase ninguém tem problema aí, na margem de contribuição. Sempre sobra. O que não sobra é o valor ideal, mas sempre é positivo esse resultado, tá? E aí, da margem de contribuição, o que a gente faz? A gente precisa pagar todos os outros custos fixos. O que é custo fixo? Se eu não tiver nenhum cliente, quanto eu gasto? Está mais relacionado à energia elétrica,
a aluguel, né, condomínio, enfim. Ah, André, mas energia elétrica, ela não é um valor fixo, né? Tem mês que vem 200, tem mês que vem 300, tá? O fixo não é no sentido de valor, é mais no sentido de que todo mês você tem que pagar, tá? Vai lá. Vou fazer uma pergunta. É, imposto entra como custo variável, né? Porque ele vai em função do serviço, Em função do tá? faturamento, isso. Do faturamento, do serviço que da nota, né? Desculpa, que eu Uhum. emito. Só que, por exemplo, como a gente faz o fluxo de caixa mensal, né? Isso é uma rotina que eu tô te perguntando porque são dúvidas que surgiram até na hora que eu montei a minha planilhazinha aí em cima do que você está falando, né? Show, show. Uhum. E, depois se quiser aí com orgulho eu posso mandar para você. Ficou legal a planilha. Deu trabalho, mas ficou bonita. Eu gosto de mexer em Excel. E aí o fluxo de caixa como ele é mensal, por exemplo, eu tenho o custo do imposto no mês seguinte. Né? Eu emito para o cara hoje, a gente está em maio, quando chegar em junho vai vir meu DAS, né? Eu tô no simples, tá? E aí o cara só vai me pagar em julho, por exemplo, né? Aí esse custo ele entra como variável. Beleza, ele é um custo variável, ele está em função do que eu executei. Só Uhum. que ao mesmo tempo, ele não está dentro de uma receita variável, de uma receita que eu recebi naquele mês. Variável não, né? Então, Desculpa, a receita que eu tive naquele mês, né? sim, e isso foi bem legal você perguntar, por quê? O valor do imposto, ele não é calculado sobre o recebido, ele é calculado sobre o faturado. Isso é um ponto de atenção também, tá? Então, na hora que você for calcular o imposto, você não vai calcular no recebido, é o quanto você faturou no mês, para você ter esse controle, tá? Qual é o melhor dos mundos, Renatão? Você olhar para o seu passado e ver, por exemplo, no mês de maio, quanto eu paguei de imposto no ano passado. Porque daí isso já fica aprovisionado, você já não tem esse problema. Porque a lógica do imposto é sempre a mesma. Eu primeiro vendo, depois eu pago, tá? Mas até Se, concordo com o que você está falando. se não Se tiver, con- vamos lá, se não tiver como olhar no passado, tá? Ah, aí vamos lá de novo, o melhor dos mundos é você ter o capital de giro e conseguir fazer isso até você conseguir receber, tá? Mas isso é uma coisa que não é do nosso controle, a gente não consegue organizar e fazer o faturamento no mesmo mês, é questão governamental e tudo mais, Sim, tá? Mas quanto maior a minha previsibilidade, é melhor. Eu vou acompanhando o meu faturamento ao longo do mês e eu consigo fazer esse cálculo do imposto, porque o imposto é um valor X sobre o faturamento, tá? Então, eu vou sempre acompanhando esse cálculo, né, para saber o qual é a minha necessidade de caixa, tá? Porque, primeiro, eu já começo o mês sabendo quanto eu vou ter que pagar de imposto, né? Porque ele fecha ali, ele só vem com vencimento para o meio do mês, então eu já sei que para aquele mês eu preciso. E aí, para o mês seguinte, eu já consigo ir me planejando se eu for acompanhando esse faturamento. Sei lá, 5, 10%, eu já vou acompanhando, né? Quanto dá, e já vou me preparando para isso. Pô, mas esse mês eu faturei muito mais do que o mês passado. E aí, o que eu faço? Aí é a história do fluxo de caixa para a gente analisar aonde eu consigo mexer, né? Sei lá, meu imposto aumentou R$ 500, da onde eu vou tirar esse cara? Eu vou cortar o custo de algum lugar. Aí eu vou negociar com o fornecedor, né? Eu vou, sei lá, talvez eu aumentar um pouco o preço nesse momento, enfim, fazer um combo, vender um pouco mais para eu conseguir, né? E aí você consegue criar estratégias, tá? Mas a questão é sempre você ter clareza do que está acontecendo. Porque isso a gente sabe que acontece. Né? Fingir sim. que vai dar certo ou não, não faz muito sentido. Então a gente precisa considerar e organizar isso da melhor maneira que a gente pode, que é basicamente isso que a gente conversou. Tá? Que isso que eu passei aqui é a melhor forma de você fazer. Você vai acompanhando ao longo do tempo. Tá? Isso pode ser feito a cada 10 dias, 15 em 15 dias, ou todo dia, se tiver afim, né, se quiser. O ideal seria todo dia. Mas não necessariamente precisa ser feito isso todo dia. Você pode separar um dia na semana e fazer todo esse levantamento. Tá? E aí, depois dessa margem, a gente vai para despesas fixas, tá? E daí tá o aluguel, funcionário, né? O Prolabore seu tá aqui, que é a parte que vai para o seu pessoal. Ele precisa ser fixo, o seu Prolabore, ele não pode variar, tá? Se ele ainda tem uma variação, tem que trabalhar para que não fique variando, porque você não pode depender de qualquer outra coisa para pagar, por exemplo, suas coisas de casa.
né? Vai ter sim alguma coisa relacionada ao padrão de vida, que você pode diminuir ou não, mas não faz sentido você ficar à mercê disso, né? Porque você criou um negócio para ter dinheiro para conseguir prosperar. Então não faz sentido, tá? Depois disso, a gente vai ter um resultado operacional, que é o quê? Bom, meu negócio é bacana. Se estiver positivo, é bacana. Se estiver negativo, talvez, ou na maioria das vezes, o custo fixo está muito alto. Tá? Quando esse primeiro resultado, o resultado primário aqui dessa conta do fluxo de caixa está negativo, é porque seu custo fixo está muito alto e as suas vendas não estão compensando. Esse é o primeiro ponto de análise. Tá? Beleza. Depois eu vou para um carinha que chama investimento. Eu preciso dele para trabalhar? Não. Por isso que ele não é operacional. Só que ele é um cara que aumenta as minhas vendas. Ele é capaz de me dar mais clientes, esse investimento, que é relacionado a marketing, é relacionado a treinamento, é relacionado a mentoria, né? É desenvolvimento da empresa, tá? Então, ele não é operacional, mas a gente usa para faturar mais. Por isso que ele vem separado, tá? Porque às vezes, se ele tiver muito alto, ele pode me jogar para baixo e aí não faz sentido eu manter, preciso ver se está tendo retorno ou não, né? Para continuar com os investimentos, certo? E aí eu vou ter o resultado que eu chamo de resultado operacional secundário, que daí eu fecho a régua ali da empresa. Tá? Aí a minha empresa está estruturada. Esse cara precisa ser positivo. Tá? Lembrando que o seu salário já está pago. O seu salário não é o que sobra. O seu salário está dentro. Tá? Beleza. Aí entram uns caras que, na maioria das vezes, ferram com os negócios. Que daí eu não sei se é o seu caso. Tá? Entram as coisas que a gente chama de não operacionais, que é empréstimos, financiamentos e juros. Isso não tem nada a ver com o negócio. Tá? Isso é alguma coisa que foi feita errado, alguma coisa que deu uma cagadinha no meio do caminho, né? E aí estamos pagando preço por isso, tá? Então, tudo que é não operacional precisa ser eliminado o mais rápido possível, o mais rápido possível, tá? Porque ele não faz sentido, ele mata a empresa. Ele é pior do que o ladrãozinho, ele é pior do que você roubar, né, a sua própria empresa. Na verdade, o não operacional entra aqui. Essa retirada sem controle entra no não operacional, tá? E depois disso tudo, aí que a gente tem o resultado, se é lucro ou prejuízo, tá? Essa é a estrutura que precisa seguir, tá? Que provavelmente é o que alguns de vocês já fazem, né? Que é eu ter os números. Eu preciso ter os números nessa ordem. Até aí, sem segredo, né? Sem nada muito diferente do que já é acostumado no fluxo de caixa, tá? A grande sacada do fluxo de caixa é a gente saber analisar, tá? E a gente analisa de duas maneiras, tá, Renatão? Primeiro, é uma que a gente chama de análise vertical, né? Análise vertical, que é eu olhar o que está representando, né? Qual a representatividade dos meus custos no meu faturamento. Então eu olho lá, faturei R$ 1.000, por exemplo. Vamos colocar 100 mil aqui para ficar mais bonitinha a conta e mais fácil de fazer. Faturo R$ 100.000. Meu custo variável é de 10 mil, ou seja, 10%, né? E a minha margem de contribuição é 90%. Por quê? Sobrou ali 90 mil, então 90% de margem de contribuição. Aí meu custo fixo tem mais ali 50% do total, né? Mais 50 mil, sobrou 40 de resultado. Faço ali mais 10 de investimento, sobra 30, não tenho nada não operacional, né? Tenho ali um lucro mensal ali desse mês de 30%, certo? Essa é a análise vertical, que eu olho de cima para baixo. E a outra é a horizontal, que é a minha comparação do mesmo, que é o que a gente chama de sazonalidade, né? Do mesmo período que eu tô hoje com o mesmo período dos anos anteriores, né? Porque não tem como eu comparar maio com fevereiro. São meses diferentes, são condições diferentes, né? E não tem como eu comparar maio com abril, que também são coisas diferentes, né? E principalmente não teria como eu querer os mesmos resultados hoje em abril e maio com o ano passado que não teve crise, não teve nada. Eu preciso olhar os períodos, tá? Para que eu não crie ideias erradas, né? Eu posso estar muito bem para aquele período, mas eu comparo com outro período que é muito bom e eu acho que eu não estou legal. Então isso precisa ser feito de uma maneira muito, vamos dizer assim, consciente e assertiva, tá? Quando eu faço isso, o que que acontece?
eu consigo tomar decisão muito rápida. Quando eu tenho esse fluxo de caixa organizado dessa maneira, eu consigo tomar decisão rápida. Por quê? Vou fechar o mês, eu vou acompanhando, né? Vou fechar o mês, eu estou com risco eminente, né, de fechar o mês no negativo em R$ 1.000. Eu vou olhar nas minhas contas, ver o que mais representa, o que mais está pesado, eu vou direto lá e negocio aquela conta. Ou elimino, dependendo da situação. Tá? Então, provavelmente, isso, na verdade, é o que você precisa fazer agora. Você pode ter a estrutura, mas você vai ver a representatividade de cada custo ali, né? Ver quais são os mais altos e pensar ou criar estratégias para diminuir esses mais altos, tá? Eu também costumo dizer que nenhum custo é tão sagrado que nem sequer pode ser questionado, tá? Então, não tenha medo de negociar, se é fornecedor, se é aluguel, né? Se é qualquer coisa, tá? Busque sempre diminuir os fixos, tá? Primeiro passo é os fixos, porque o variável, se você vender, tem, se não vender, não tem. Então, ele vai acompanhando. Se cresce as vendas, ele cresce também. Se diminui as vendas, ele diminui também. O fixo é um cara que ele fica ali, né? Então, quanto mais o fixo você diminuir, melhor é para o resultado da empresa, tá? E quando eu tenho tudo isso pronto e sei analisar, a gente analisa dessa maneira, que foi falado aqui até agora, eu fico mais assertivo, porque eu vou direto, né? Eu não fico gastando energia tentando coisas, eu vou direto aonde funciona. Se eu sei que o meu investimento em marketing não está funcionando, eu já vou lá, corto ele, ou já mudo, ou já diminuo, tá? E faço isso, tá? Tá fazendo sentido, Renatão? Claro, claro. A única questão aí para mim é o seguinte, hoje em dia tá tão junto a minha vida pessoal com o meu CPF, o meu CNPJ, que o que eu tô tendo que diminuir é o meu CPF. Sim, O isso, CNPJ, isso é assim, normal. Isso é eu não normal tenho porque, tanto custo assim, fixo, né? isso é normal porque a gente sempre vai se sacrificar pelo negócio. Como eu disse, é o investimento da vida, é o cara que investe na coisa mais arriscada, né? E, e aí ele vai para algum lugar. Se a sua empresa está precisando, ele tira do bolso para colocar lá. Isso não é legal. Só que essa separação, ela é mais uma decisão do que mais uma estratégia, tá? Porque a estratégia é justamente essa: separa as contas, faz tudo separado a partir de agora. Aí o porquê você não faz? Aí é uma outra história, né? Que está envolvido com, poxa, mas e aí? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Né? Quanto tempo isso vai levar? Né? Precisa ser a decisão de começar a fazer isso hoje. E se for preciso ter se for preciso ter uma queda de padrão de vida no pessoal, faz isso, mas não faz o tempo inteiro, né? Hoje, provavelmente, você está fazendo isso direto, todo mês está tendo uma queda no padrão. Faz de uma vez o que é necessário e já estanca essa junção. Já abre outra conta, hoje tem banco digital que não custa nada, Sim. né? Já faz direto, eu vou ter que cair de padrão de vida de qualquer jeito. Cai tudo que precisa, né? Estrutura isso, faz bonitinho, separa o seu colabore, né? Começa a te pagar e aí você vai ver que isso aqui, cara, vira um fluxo vicioso de crescimento, tá? Então não faz sentido a gente sofrer aos poucos. Sofre de uma vez, faz essa cisão, né? Separa as entidades, faz o nascimento da criança ali, né? Bota fora, separa da mãe, corta o cordão umbilical ali, né? E manda ver que tudo que for feito aqui de sacrifício, ele vai ser recompensado depois, tá? Mas ele precisa ser feito. Melhor sofrer tudo de uma vez, organiza, passa o que for aqui, do que ficar sofrendo aos pouquinhos, tá? Então, né, eu assisti a mentoria, né? E aí, estou conversando com o meu sócio, né, com a minha esposa, só falei, eu preciso profissionalizar a empresa, né? Porque a Exato. gente Chama ele acha para que conversa e fala, amigão, o negócio é o seguinte, ou a gente vai firme ou a gente vai fechar as portas, o que você prefere, é, né? e aí eu comecei a botar em prática o que vocês foram falando na mentoria. Fui assistindo lá os vídeos de novo no Facebook, uma propaganda aí, quem não assistiu, vai lá, né? E vim assistindo e colocando em prática. Até levei um certo tempo para fazer, já dei, mas deve ter um mês já que vocês realizaram aquela mentoria, né? Talvez. Mas eu estou vindo devagar e organizando. E uma das coisas que eu percebi na semana retrasada foi justamente essa questão do fluxo de caixa, é o meu maior problema, né? E uma das coisas que eu pensei era sobre essa questão de reduzir custo. Falei, pô, eu tenho que reduzir primeiro a minha vida,
não posso mais misturar, isso aí já é uma decisão tomada e eu comecei realmente a fazer. Show. E falei, tem que diminuir, mesmo que agora meio bagunçado o meu Prolabore, né? Eu preciso realmente diminuir o meu custo de vida, né, para poder acertar. E uma das coisas que eu fiz, eu me mudei, né? Se vocês influenciaram até na minha mudança, então se sintam aí culpados também. Não vim para um lugar pior, não, graças a Deus. Mas vai dar Mas, bom, cara, vai dar bom. não, mas consegui reduzir a zero o meu custo de aluguel que eu tinha, Olha né? que Na bacana. verdade, vim para uma casa de família, eu falei, não, vou. É uma casa da família, né? Que estava desocupada, já até tinha morado também. Falei, não, vou para lá, a gente reduz custos. Conversei com a minha esposa também, falei, ó, vamos embora, porque é menos tanto nas nossas contas, isso vai fazer uma diferença, né? E a minha intenção agora é, eu quero, acho que acredito que eu não vou falar isso agora, muita gente aí vai falar que eu também. Eu quero zerar minhas dívidas, então eu estou acertando meu fluxo de caixa para zerar minhas Boa, dívidas, boa, né? ótimo. O que acontece, Renato, nesse sentido, é que a gente vive num padrão, cara, de ostentação. A gente é pressionado a ostentar o tempo inteiro. É Sim, pressionado a ostentar o tempo inteiro. E quando a gente é obrigado a fazer um negócio desse, né, de diminuição de padrão de vida, às vezes, o nosso cérebro, ele não quer fazer. Então, ele dá jeito, dá desculpa para tudo. Então, o que tem que fazer nesses casos? Como que você tem que pensar, né? Duas coisas, na verdade. Primeiro, imagina qual é o pior cenário da sua vida. Qual é a pior situação que você pode ficar em questão de grana? Qual é ela? Né? Encara ela de frente, vê qual é essa pior situação. Né? E por outro lado, aí você fala, tá, eu tenho essa pior situação. Como eu me sentiria nessa situação? Faz essa relação, escreve. Tá? Depois uhum, que você fizer isso, você fala, tá, mas o que eu quero da minha vida? O que eu quero com o meu financeiro? Como eu quero estar? E aí, você vai ter o seu ruim e o seu bom, o seu desejado, né? Onde você vai focar no seu desejado? Você vê qual é a pior situação. Aí, aqui, cara, você não vai chegar na sua pior situação nunca. Muito difícil. É muito difícil você chegar no seu pior cenário. Muito mesmo, tá? Então, você só tem a crescer. Então, você encara isso aqui, que o seu atual, mesmo fazendo os ajustes, não vai ser tão ruim quanto você se imagina no pior cenário. E aí você tem lá na frente tudo que você deseja, cara. Você vai. uhum. Você vai. O que eu preciso fazer hoje? Eu preciso vender meu carro e andar de bike por um tempo? Tá, eu vou fazer isso porque lá na frente eu vou ter muita grana. Né? Isso aí Inclusive, é eu fiz sofrer. isso para fazer um investimento, eu fiz isso, né? De situação pessoal. E vai fazer 3 anos que eu tô sem carro, cara. Para mim não fez sentido eu ter mais, né? Lógico, ainda vou comprar, porque pretendo aumentar a família e tudo mais, e é mais conforto, né? Mas hoje, tranquilo, já um gasto gigante menor, mais ou menos do que você fez na sua casa, tá? Então, não é vergonha nenhum, não é demérito nenhum, porque você está buscando uma coisa muito maior lá na frente, tá? E se isso não for feito, cara, dificilmente alguém vai ter um resultado bacana. Dificilmente. Por quê? Porque a pessoa não aprende. Ela não cura a doença. Do descontrole financeiro é uma doença, né? Você precisa curar. Se você não cura, você vai só remediando, né? Tem hora que você toma um monte de remédio e ele não faz mais efeito. E aí é um abraço. Como diz aqui no interior de São Paulo, né? Um abraço pro gaiteiro. Aí não tem muita coisa o que fazer, né? E não tem mais para onde fugir, tá? Show? Beleza. Eu coloquei uma contagem regressiva aqui e só para não perder no tempo, senão a gente vai conversar bastante, né? Renatão, fez sentido para você? Pô, muito, muito. Fez? Mudou um pouco aí a forma que você estava vendo, né? Claro, Conseguiu claro. contribuir um pouco? Com certeza. Principalmente essa parte assim, e dá forças também a gente ouvir sobre essa questão de da gente tentar, assim, primeiro essa parte de padrão de vida, mudar o padrão de vida. Aqui somos todos empreendedores, né? Quem está aí assistindo também, se não é a grande maioria é empreendedor, né? Tem o seu negócio próprio e tal. Eu Isso. acho que isso é muito importante porque você falou uma coisa que é verdade, a gente é realmente pressionado a viver um padrão de vida alto. Eu vim de um padrão de vida alto, essa empresa que eu estava, eu tinha um bom salário. Então, assim, o meu investimento também faz parte disso, porque eu saí dessa empresa, né, como eu disse, por algumas situações, mas foi escolha minha, eu podia ter ficado, né? Mas esse foi o meu investimento também, então eu vim de um padrão de vida legal e aí do nada você lidar ali com uma coisa menor, mas assim, é o nosso investimento, né? Reduzir Sim, custo sim. é o meu investimento,
né? Uma coisa que eu costumo falar até para mim mesmo, em umas situações dessa, Renatão, é que assim, tomou a decisão, tá decidido, cara. E eu preciso fazer ela acontecer de alguma forma. Então, se é o Sim, que eu quero, é o que eu quero fazer a consultoria rodar, é o que eu quero fazer o meu negócio rodar, então eu vou fazer de tudo que for necessário, né, para eu fazer a coisa rodar. Não importa. Eu vou dizer não para um monte de coisa, mas o meu negócio vai rodar, o meu negócio vai acontecer. E aí você não tem o que a gente chama assim de vários planos. Você tem sim, um plano com outras vertentes ou outros caminhos para chegar lá. Não é a ideia de plano A ou plano B. É o plano A, o negócio vai rodar, né? Eu preciso fazer o negócio rodar. Aí eu vou testando qual o caminho que vai me deixar lá. Aí eu tenho vários caminhos, né? O plano é um só com vários caminhos, tá? Então, eu fico muito feliz de você ter já praticado, né? Que acompanhou a mentoria, né, em casa que a gente fez, já praticou bastante, né? E com a de hoje, que deu mais um pouquinho aí de gás, um pouquinho de energia para você conseguir sim. fazer, né? Cara, foi um prazer, né? Pô, Ter você aí do outro lado para a gente trocar uma ideia e conversar. Eu vi que algumas pessoas aqui fizeram perguntas, tá? Eu vou procurar responder elas depois, porque eu já estou com o tempo aqui, senão a gente vai ser derrubado a qualquer momento, tá bom? Eu só quero ouvir de vocês, do Renatão eu já ouvi, né? Eu só quero ouvir de vocês o que vocês acharam, o que fez sentido para vocês, qual foi a ideia, o insight que vocês tiveram de hoje aqui do fluxo de caixa, da parte da análise, tá? Enquanto isso, faz uma pose aí, Renato, para a gente sair no print. Tira print de novo, gente. Lembrando que, né? e me marca lá, marca a minha Postem lá empresa, né? depois, marca lá o meu pequeno ganho de negócio e tudo mais, que eu preciso ganhar dos caras, né? Preciso ganhar dos caras, então faz aí, que é uma disputa pessoal, tá, gente? Faz um print aí e vão colocando aí o que vocês acharam, se fez sentido para vocês essa live de hoje, né? Esse esquenta de hoje. Lembrando que lá no workshop a gente vai muito mais a fundo do que isso, tá? Então, quem não se inscreveu, se inscreve, o link está na bio. Sim, a ótica da família é a Kátia, né? Sim, Kátia, já estamos quase batendo uma hora, tá? Mas espero que o que a gente conversou aqui tenha servido para você também, tá? E logo, logo a gente vai conversar, tá bom? Renatão, muito obrigado, cara. Boa Obrigado, noite, cara. tá? Boa noite, bom descanso aí. Organiza as ideias, já vamos fazer. Eu fiquei curioso para ver a sua planilha, viu, cara? Acho que eu vou mandar uma Se você mensagem me para você passar o responder e-mail ela aqui, aí, eu te mando. Eu para eu só dar queria dar uma. uma dica aí pro pessoal, cara. Se eu Vai puder dar lá, uma vai lá. dica assim, eu sou ainda um empreendedor de pequeno porte, né? A empresa aqui é uma empresa legal. Eu tenho muitos clientes muito grandes que atende aí a muita gente que está aí falando com a gente, está assistindo a gente, né? Mas ainda estou em crescimento. Mas uma coisa que assim eu percebo muito é que às vezes a gente, empreendedor ainda pequeno, né? Não considera o nosso negócio. A gente quer ser grande, mas aí não considera o nosso negócio grande. Então, o Boa, que eu boa senti, observação. o que eu senti fazendo aí os exercícios que vocês passaram, as lives, eu vou acompanhar o workshop, tudo que eu puder acompanhar de vocês, eu vou acompanhar. Em breve a gente vai estar junto aí, eu vou contratar vocês, podem aguardar isso. Mas o que eu sinto é que assim, quando a gente começa no pequenininho, fica muito mais fácil lá na frente e leva a gente muito lá para frente. Isso é que eu acho interessante, porque o pessoal É um fica, por minha cento empresa é a cada dia, né, pequena. Renatão? Um Tem por que cento a fazer, cara, cada essas dia vai planilhas para cima. todas, faz tudo, mesmo que você venda só uma paçoquinha na esquina, eu vou planilhar, eu vou organizar, porque um dia ela vai ser a casa do biscoito, É né? isso Essa aí, loja cara. grande. Faz todo sentido essa colocação e foi muito oportuna, tá? Tá beleza. Galera, turma, muito obrigado, tá? Tem um minuto aqui, já apareceu o meu timer aqui para encerrar, tá? Ótima noite a todos vocês. A gente se vê no workshop, a gente vai conversando. Estamos direto lá no Instagram também. Qualquer coisa, manda lá pra gente, tá? Entrem no grupo do Telegram, tá, gente? Entrem no grupo do Telegram. E vamos lá, tá? Vamos junto e vamos sair dessa junto. Escolher crescer ao invés de quebrar nesse momento, tá bom? Forte abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau. Logo mais Boa essa live noite. estará lá no Telegram, tá? E a gente vai conversando. Pessoal, até mais. Valeu, obrigado.